O programa a seguir contém cenas de violência que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Charles Manson. Eu tenho bons sentimentos. Um violento líder de seita. Boa, Charlie. Mestre manipulador. Por que a gente não pode testemunhar? Como ele controlava a mente de adolescentes aparentemente inocentes e os levava a matar. Tenho certeza de que o Sr. Manson é são. E como podemos entender sua capacidade para o mal? Existe uma escala para avaliar os aspectos mais sombrios do comportamento humano. Dos assassinatos por impulso à violência alimentada pela loucura. Atos calculados de crueldade, tortura e brutalidade. A criminalística agora tem uma ferramenta para medir o índice da maldade. Charles Manson. Seu nome é sinônimo do mal. Sua imagem parece evocar nossos medos mais sombrios, mas ninguém morre pelas mãos de Manson. Em 1969, ele ordena que um grupo de hippies universitários espalhasse a morte nas colinas de Hollywood. Mas Manson não está presente no local do crime. Outros criminosos já fizeram mais vítimas, cometeram mais atos terríveis e execráveis. Mesmo assim, este pequeno líder de seita reina sobre os assassinos mais selvagens que aterrorizam nossos pesadelos. Após décadas atrás das grades, por que este homem ainda inspira tanto medo? O que Charles Manson revela sobre a natureza do mal? Hoje há uma escala com 22 níveis que mede os diferentes graus de maldade. Ela leva em conta o motivo, o método e a intenção. O criador da escala é o Dr. Michael Stone, psiquiatra forense da Universidade de Colômbia. Durante décadas, o Dr. Stone vem pesquisando os assassinos mais perigosos da história e quantificando sua maldade. Charles Manson representa o maior dos desafios para o Dr. Stone. Como ele pode decifrar o homem que veio a representar a maldade pura? Os assassinatos de Manson são mais que homicídios terríveis. São crimes únicos onde jovens adolescentes que não apresentavam um histórico de violência foram coagidos por esse terrível líder de seita. As pessoas temem que se Manson convenceu esses jovens a matar, possa convencer também seus filhos. O medo criado por Manson é a base de sua natureza maligna. Charles Manson já passou quase 40 anos na prisão e está proibido de falar em público. Para entender a capacidade maligna de Manson, o Dr. Stone procura o homem que pode entendê-lo melhor que qualquer outro. O ex-promotor de Los Angeles, Vincent Bugliosi, que acabou condenando o líder de seita. Posso afirmar que, no momento em que fui designado para o caso e vi os indícios, eu senti que não iríamos encontrar um motivo para os assassinatos dentro do senso comum da ciência policial. Aquilo era muito diferente, e o que percebi foi que o motivo estava bem além do que eu podia imaginar. 9 de agosto de 1969. Um crime terrível choca a cidade de Los Angeles, na Califórnia. É difícil encontrar um único aspecto do crime que não seja chocante ou bizarro. A polícia encontra o corpo da atriz Sharon Tate, a esposa grávida do diretor de cinema Roman Polanski, e 4 de seus convidados brutalmente assassinados em sua casa. Na manhã seguinte, do outro lado da cidade, ocorre um segundo crime. A polícia encontra os ricos lojistas Lino e Rosemary LaBianca mortos de maneira semelhante. Os assassinatos só foram descobertos às 8h30 da manhã seguinte. Havia 102 punhaladas. 3 das vítimas também foram alvejadas. Não havia indicação de quem poderia ter cometido esses assassinatos. Lino e Rosemary foram encontrados como as vítimas da noite anterior, sobre uma poça de sangue. Ambos tinham travesseiros sobre as cabeças. Estamos falando de um acontecimento terrível, de um nível de brutalidade que não se vê nem mesmo em filmes de terror. Em ambos os crimes, os assassinos deixaram mensagens enigmáticas, escritas com o sangue das vítimas. A polícia não entendia o que poderia ter desencadeado o massacre, mas estava claro que os assassinatos estavam ligados.
Houve todo tipo de especulação sobre quem poderia ter cometido os assassinatos. Você tem que ter na cabeça que são crimes bizarros e que não são crimes que se vê no dia a dia. Uma das características importantes que desviava dos motivos convencionais era o número de facadas. Se você somar, nas 2 noites foram 169 facadas. Algumas delas dadas após as mortes, ou seja, os assassinos continuaram apunhalando a vítima após sua morte. Então, o que era aquilo? Isso aturdiu os investigadores durante muito tempo. Bugliosi investigou todas as possibilidades, mas nenhum suspeito surgia. 3 meses depois, os investigadores receberam um telefonema surpreendente. O relato de uma confissão. Uma ex-prostituta ligou para a delegacia dizendo que uma maluca chamada Susan Atkins contou uma história inacreditável. Ela faria parte de uma família, um grupo de pessoas escolhidas, e que eram os responsáveis pelos assassinatos de Tate e LaBianca. Susan Atkins, também conhecida como Sadie, era uma desajustada de 21 anos que já havia sido presa pela polícia por roubo de carros. Ela admitiu fazer parte do grupo que cometeu os terríveis assassinatos. Susan, você pode responder a algumas perguntas? Ela diz que aquele havia sido o primeiro passo de uma guerra global, que eles chamavam de Helter Skelter, e que traria o fim do mundo. Ela choca Bugliosi ao contar quem eram os cúmplices. Jovens norte-americanos brancos de classe média vivendo como hippies em algum lugar do deserto. Eles são Tex Watson, ex-estudante formado com honras e astro do esporte. Leslie Van Houten, eleita rainha do baile no colegial. E Patricia Krenwinkel, que até pouco antes queria se tornar freira. A maior parte dos membros vinha de famílias norte-americanas comuns, o que tornava os assassinatos mais chocantes e mais assustadores. Não eram pessoas com o passado típico de alguém que participaria de um assassinato em massa. A família era um grupo de pessoas que viviam como ciganos nômades. Seu estilo de vida eram orgias de sexo e viagens de LSD. Bugliosi se convence de que alguém estaria manipulando os jovens. Quem poderia transformar hippies pacíficos e aparentemente normais em assassinos de sangue frio? Susan Atkins leva Bugliosi em direção ao líder que seguem com devoção, o Salvador que prega o apocalipse. Um homem chamado Charles Manson. Ele tinha 1,57 m de altura, era corcunda, de cabelos compridos, barbado, desalinhado e muito magro. Com certeza não era uma figura imponente, mas deduzi que se seus discípulos haviam cometido os assassinatos, ele tinha que estar por trás disso. Mas como aquele homem franzino conseguiu transformar jovens comuns em assassinos selvagens? Bugliosi precisava descobrir tudo o que fosse possível sobre o líder fanático do grupo. O Dr. Michael Stone mergulha mais fundo na mente do líder maníaco para descobrir a origem de seu impulso insaciável por assassinatos. No verão de 1969, Charles Manson havia reunido um grupo de adolescentes de classe média que se escondiam da sociedade num set de filmagens abandonado. O líder da seita parecia ter total controle de seus discípulos. Mas até onde um líder pode levar seus seguidores? Será que ele pode nos convencer de que alguma coisa está certa, mesmo quando sabemos que ela está errada? O que a ciência pode revelar sobre a susceptibilidade da mente humana? Desde a década de 50, cientistas conduzem experiências sobre a conformidade ao grupo e como líderes como Manson manipulam seus seguidores. O psicólogo Dr. Solomon Asch foi um dos primeiros a estudar o poder da conformidade. Asch queria saber se havia alguma coisa estranha ou especial em pessoas que seguiam líderes malucos ou se pessoas comuns, como eu e você, poderiam ser levadas a isso sob certas circunstâncias. O experimento de Asch sobre conformidade é famoso entre os psicólogos sociais, como o Dr. Benjamin Zablock. Boa tarde. Ele não precisa de tecnologias caras. O sujeito a ser testado é simplesmente colocado numa sala com um grupo de atores que fingem que também estão sendo testados. Esta é a primeira. É mostrado um par de fichas. A primeira tem uma linha desenhada. A segunda tem várias linhas de diferentes comprimentos. Os indivíduos têm que escolher uma linha igual à da primeira ficha. Todos os atores que fingem estar sob o teste dão a resposta errada. B.
Após todos darem a mesma resposta errada, B. pede-se o mesmo B. para a pessoa que está sendo realmente testada. O experimento foi projetado para testar se o sujeito vai agir contra o grupo e responder corretamente ou de acordo com o grupo, dando uma resposta que ele sabe ser errada. É A. Inicialmente, muitos deram a resposta certa, mas não imediatamente. A maioria das pessoas hesita. Elas exibem externamente o conflito interno entre o desejo de fazer parte do grupo e a vontade de dizer o que estão realmente vendo. O experimento continua e muitos participantes acompanham o grupo sabendo que estão dando a resposta errada. O desejo de ser aceito supera o desejo de fazer o que é certo. É o A. Descobriu-se que 75% das pessoas testadas negam aquilo que estão vendo e entram em conformidade com o que as outras pessoas disseram. E não porque havia motivos legítimos para a incerteza, mas sim porque elas foram levadas pela força da conformidade com a opinião unânime do grupo. Os cientistas atribuem esse comportamento a um fenômeno conhecido como pensamento de grupo. Líderes de seitas como Charles Manson, cuja força vem da criação de um pensamento de grupo unificado, são rápidos em explorar as necessidades e desejos básicos de fazer parte de um grupo para manipular os outros. No verão de 69, Manson cultivava o pensamento de grupo de alguns adolescentes de classe média que se tornaram seus discípulos no deserto da Califórnia. Manson começou a pregar o que chamava de Helter Skelter, o início de uma guerra apocalíptica global. Só ele e seus seguidores sobreviveriam. Para entender melhor como Manson fez a lavagem cerebral em seus seguidores, o Dr. Stone continua sua conversa com Catherine Sher. Ele falava sobre o que iria acontecer no futuro, fazia profecias sobre pessoas matando umas às outras, revoltas, negros contra brancos. Ele falava sobre a mãe de todas as guerras, onde todos começariam a matar uns aos outros. Eu tinha que acreditar nele, eu tinha que acreditar porque não queria ser deixada para trás para morrer com o resto nas cidades em chamas. Eu queria ser uma das que sobreviveriam e por isso é que todos lá queriam fazer parte daquela coisa enorme que estava acontecendo. É uma marca registrada de todas as seitas. Seu líder é o único que fala com Deus e sabe o que vai acontecer e se você não obedecer, não vai sobreviver. Mas o verão de 69 chega e se arrasta, e o Helter Skelter não se materializa. Manson teme perder o controle de seus discípulos. Ele decide iniciar a guerra do fim do mundo por conta própria. E por que ele ia perder o controle? Porque se você passa 3 anos falando para as pessoas que o mundo vai enlouquecer e elas vão à cidade, vem todo mundo indo ao cinema, à praia e se divertindo, elas percebem que nada daquilo está acontecendo. Sim. E se está errado nisso, também deve estar errado no resto. Certo. Talvez em sua mente doente, ele achasse que poderia iniciar alguma coisa. Manson procura vítimas brancas e ricas, planejando pôr a culpa na população negra local. Mas ele mesmo não mata. Ele usa seus discípulos. Na noite de 8 de agosto de 69, Manson chama os discípulos mais devotados de sua seita: Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Tex Watson. Manson dá uma arma para Tex e diz a ele para fazer algo terrível. Num único final de semana, 7 corpos são encontrados. Ao descobrir a carnificina, o país fica chocado em saber que os assassinatos brutais foram cometidos por hippies de classe média. Esse era o objetivo final da manipulação e coerção de Manson: derramar sangue sem manchar suas próprias mãos. Ele conseguiu exatamente o que queria de seus seguidores: mais vítimas, levando a culpa pelo seu ódio. Manson mostrou que nem mesmo jovens criados com valores tradicionais estavam a salvo.
E essa habilidade de inspirar medo nas famílias era a base de sua maldade. A seguir, o promotor Vincent Bugliosi está determinado a levar o próprio Manson à justiça. Mas será que ele conseguirá montar um caso contra o líder que está por trás dos terríveis assassinatos e condenar por homicídio uma pessoa que nem mesmo estava presente no local? 1970. Por quase um ano, as terríveis imagens dos assassinatos de Tate e LaBianca assombraram os Estados Unidos. Vários hippies estavam sob custódia da polícia, acusados de carnificina. Será que Manson é capaz de controlar seus seguidores na prisão para garantir sua própria inocência? O caso Manson levantou a questão sobre até que ponto os discípulos de seitas que sofreram lavagem cerebral são responsáveis por suas ações. Podem as pessoas ser enganadas ou manipuladas para cometer atos malignos contra sua vontade? Ou será que o mal, em vários graus, está adormecido em todos nós, esperando que alguém como Charles Manson o desperte? No verão seguinte aos assassinatos, o promotor de Los Angeles, Vincent Bugliosi, se prepara para levar Charles Manson a julgamento. Apesar da confissão original de Susan Atkins e dos indícios encontrados pela polícia, o caso contra Manson está longe de ser fácil. O problema era que Manson não havia participado fisicamente dos assassinatos. Ele não estava presente na hora dos crimes e tive que prendê-lo por indícios circunstanciais. Eu olhei para aquele homenzinho que, com certeza, não era uma figura imponente, mas soube imediatamente que subestimá-lo seria um grande erro da minha parte. Aparentemente, ele tinha um controle inacreditável sobre aquelas pessoas, que fariam qualquer coisa que ele mandasse, inclusive matar outras pessoas. Eu precisava mostrar, dando um exemplo atrás do outro, que ele dominava completamente essas pessoas. E no julgamento, ficou óbvio que Charles Manson era o rei, o ditador daquela família. Apesar de estar atrás das grades, sob vigilância constante, Manson ainda consegue intimidar, manipular e dominar seus discípulos. O pensamento de grupo entre seus seguidores leais está mais forte do que nunca. Eles insistem que Manson é inocente. Susan Atkins se recusa a testemunhar contra ele. Barbara Hoyt é uma das poucas que escapou das garras de Manson. Bugliosi percebe que Barbara pode ser a melhor escolha para condenar Manson. Barbara conhece o líder da seita com apenas 17 anos. O Dr. Stone se encontra com Barbara Hoyt para recolher mais pistas sobre a dinâmica da seita e a força do controle de Manson. Eu achava que ele era mágico, que ele era um anjo. Alguém que conseguia ler as mentes e entendia tudo. Porque ele era muito carismático. Ele era uma alma pura. E divertido. Era muito divertido. Após convencer os membros da família a cometer os assassinatos de Tate e LaBianca, Manson se recolhe num esconderijo no deserto chamado Fazenda Barker. É aqui que Barbara vê um lado diferente dos discípulos que Manson está cultivando. Charlie nos reuniu e nos levou imediatamente para a Fazenda Barker, que é um lugar totalmente isolado no deserto. A família não era mais divertida. Ela se tornou aterrorizante. Eu ainda não sabia dos assassinatos de Tate e LaBianca. Foi uma coisa que você não se convenceu e que ficou sabendo depois? Eles entraram no trailer e me pediram para ligar a TV no telejornal. A primeira matéria era sobre o assassinato de Sharon Tate. Eles riram e achei que havia alguma coisa errada comigo. Questionei se eu não havia me desligado tanto assim da sociedade, porque aquilo me afetou. Fiquei assustada. Foi quando eu soube que os assassinatos haviam acontecido. Eu não sabia que estava entre os assassinos. Não fazia ideia. Só descobri depois. Muito depois? Quando estávamos no deserto, no final de agosto, eu ouvi sem querer Sadie contar a Bush sobre os assassinatos e descrever a morte de Sharon Tate, Abigail Folger e do casal LaBianca. Ela disse que Sharon Tate gritou chamando pela mãe.
que Abigail Folger correu da casa e Kitex foi atrás dela e a estripou. No gramado, lá fora. E depois eles voltaram para matar o homem. Ela contou que disse a Sharon Tate que não tinha nenhuma compaixão por ela, que a chamou de vadia e que não ligava para a gravidez, que a esfaqueou até ela parar de gritar. Você poderia, se fosse mais velha, ser doutrinada a ponto de participar dos assassinatos? Ou havia alguma coisa diferente na sua criação, em seu sistema de valores, apesar da distorção que eles sofreram? A diferença é que parecia que eles não se importavam com o sofrimento das vítimas. Mas eu sim. Havia alguma coisa que eu não conseguia compreender. Como fizeram aquilo? Então a sua fraqueza era ser mais humana do que eles? Acho que sim. Eu não conseguia entender o porquê de machucar pessoas daquele modo. Foi uma carnificina. É. Depois de ter ouvido a discussão sobre os assassinatos, eu soube que tinha que sair dali. Concentrei todos os meus esforços e habilidades para tentar ir embora. Barbara Hoyt, uma adolescente ingênua, conseguiu quebrar o encanto maligno de Manson. O mais fascinante é como a sua percepção extraordinária do comportamento humano possibilitou que ele escolhesse os membros que sucumbiriam à sua implacável manipulação. Esses indivíduos foram capazes de justificar a dor e o sofrimento de outros em nome da causa de Manson. Mas mesmo como mera espectadora, os limites morais de Bárbara não permitiram tal corrupção. Barbara Hoyt foge da fazenda andando 43 quilômetros sob o sol escaldante do deserto. Poucas semanas depois, Manson e os outros assassinos são presos e Bugliosi vê o testemunho de Bárbara como um indício decisivo. Mesmo dentro da prisão, Manson continua controlando sua família. Bárbara recebe ameaças de morte dos membros da seita. Eles exigem que ela se esconda no Havaí durante o julgamento e ela fica dividida entre a lei e o controle de Manson. Sempre cooperei com a polícia, mas fiquei aterrorizada em testemunhar por causa das ameaças de morte. Não fui para o Havaí para não testemunhar, como dizem algumas pessoas. Eu estava tentando impedir que eles matassem minha família. Julho de 1970. Os Estados Unidos estão atentos ao julgamento da família Manson. Charles Manson e vários membros da alta hierarquia de sua seita enfrentam a pena de morte pelos assassinatos de Tate e LaBianca. Por que não deixam a gente testemunhar? Para convencer o júri de que Manson é responsável por ordenar os assassinatos, a promotoria precisa quebrar o discurso do líder com o testemunho de pelo menos um de seus discípulos. Eles precisam que um membro da família aponte Manson como responsável e acreditam que sua melhor chance é Barbara Hoyt, de 18 anos de idade. Manson também acha que Barbara pode ser o elo fraco da corrente. Outro membro da família, Ruth Ann Morehouse, leva Bárbara para fora da cidade no dia do julgamento. Fiquei aterrorizada com a intimação. Tive medo de testemunhar. Eu era ameaçada constantemente. Sua família vai morrer. Tudo isso pode se repetir em sua casa. Sempre recebi ameaças. Eu fui com eles para o Havaí porque tive medo que eles machucassem minha família, então. E Deus sabe que eles seriam capazes disso. Sim. No caminho para o Havaí, Ruth Ann Morehouse oferece um hambúrguer para Bárbara. Eu comi um hambúrguer. E quando estávamos entrando no avião, ela disse: imagine se houvesse 10 doses de ácido naquele hambúrguer. E eu me senti drogada. Aquilo foi se intensificando. E eu não entendia por quê. Só ouvia ela dizer: imagine se houvesse 10 doses de ácido no hambúrguer. Imagine, aquilo ficou rodando na minha cabeça. Até que finalmente entendi. Havia mesmo 10 doses de ácido no hambúrguer.
Barbara Hoyt recebeu uma dose letal de LSD. Quando cheguei ao hospital, pedi que ligassem para a Bugliose, porque havia percebido o que estava acontecendo. Então, comecei a contar meu nome, meu endereço, meu CEP. Para todos, eu queria ser identificada, não queria morrer como indigente. Barbara sobrevive à tentativa de assassinato. Ela escapa por pouco de se tornar outra vítima da família Manson. Ela volta para Los Angeles assim que recebe alta do hospital. Eu testemunhei 2 semanas depois. Eu havia perdido o medo de testemunhar. Eu tinha um único propósito. Sabia o que precisava fazer. Quando a verdade é ouvida no tribunal, Manson fica desesperado. Ele tenta intimidar a jovem no banco das testemunhas. Charlie queria que eu respondesse as perguntas do jeito dele. Diga não. Ele falava, diga não. E eu dizia, sim, porque a resposta era sim. O testemunho de Barbara Hoyt é incriminador, mas de sua cela, Manson tenta qualquer coisa para salvar a própria vida. Ele manda seus discípulos proclamarem sua inocência e mostrarem sua devoção ao mundo. No final, ele fez o possível para salvar a própria vida e fez as meninas assumirem mais que a verdadeira culpa para que ele não recebesse a pena de morte. Ele não queria ir para a câmara de gás. Nenhum ato de devoção era extremo demais para a família Manson. Eles apoiaram o líder encenando espetáculos bizarros do lado de fora do tribunal. E nós engatinhamos desde a Sunset Strip até o tribunal. Eu não sabia que havia essas imagens. Qual foi o sentido disso? Mostrar a nossa devoção a Charles Manson. Chegamos a um ponto em que fazíamos qualquer coisa. Não havia como fugir. Como você pode dizer que não há dúvidas sobre a inocência dele? Os jornais já estão afirmando a culpa. Eu posso dizer o que eu quiser. Espero que você diga alguma coisa e você diz. O que era esperado que você dissesse? Que ele era inocente. Nós dissemos que ele era inocente porque, na nossa cabeça, ele era puro. Independentemente do que fizesse, ele ainda era inocente. Boa, Charlie. Vocês estão felizes com seu julgamento? Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten assumiram a culpa para tentar salvar a vida de Charlie Manson, dizendo que ele não tinha nada a ver com aquilo. Certo. Foi uma versão montada. Basicamente foi isso que marcou Manson como uma figura tão assustadora na consciência do país. A visão de tantas jovens apaixonadamente devotadas a um psicopata. Mesmo após sua mente assassina e depravada tornar-se óbvia para todo mundo, ficou claro que ele tinha o controle de alguns de nossos jovens. E isso causou tanto medo que todos se perguntaram, será que poderia ter acontecido com minha família? Eu tenho bons sentimentos. No dia 25 de janeiro de 1971, Charles Manson é declarado culpado de assassinato. O promotor Vincent Bugliose sai vitorioso. 17 meses após a matança de 7 pessoas inocentes, a justiça é finalmente feita. Mas Manson está todo sorridente. No final do julgamento, ele me disse, Bugliose, você não conseguiu nada. Tudo o que você fez foi me mandar de volta ao lugar de onde eu vim. Ele se referia à prisão. A prisão era sua vida. Ele tinha vivido em reformatórios. Quando saiu da prisão, em Terminal Island, em 1967, estava com 32 anos. 17 de seus 32 anos haviam sido passados em prisões, reformatórios e penitenciárias. Eu disse a ele, Charlie, pode ser, mas você nunca enfrentou a Sala Verde. A Sala Verde era onde as pessoas eram executadas em San Quentin. 3 das garotas de Manson também foram condenadas por assassinato. Tex Watson foi julgado e condenado separadamente. A Califórnia aboliu a pena de morte em 1972 e as sentenças da família Manson foram comutadas para a prisão perpétua. O Dr. Stone se pergunta se eles são tão malignos quanto Manson. Tex Watson supervisionou o massacre ordenado por Manson e teve muito prazer em assassinar as vítimas. Eu o coloco no nível 15 da minha escala da maldade, que é o grau dos que cometem assassinatos múltiplos a sangue frio. Susan Atkins esfaqueou Sharon Tate cruelmente. Patricia Krenwinkel mostrou sua brutalidade e violência. Elas também estão no nível 15 como assassinas psicopatas desenfreadas. Leslie Van Houten é mais difícil de classificar. Embora tenha sido condenada por assassinato, não estava presente na morte de Sharon Tate e não infligiu nenhum ferimento fatal.
Embora certamente tenha ajudado a subjugar o casal LaBianca e facilitado os crimes, suas facadas parecem ter sido dadas após a morte das vítimas. Portanto, eu a considero menos responsável e a coloco no nível 3 da minha escala. É o grau das pessoas impulsivas não psicopatas que agem como cúmplices voluntários de assassinatos. Mas como julgar o homem que os corrompeu? O assassino vil que assombra nossos pesadelos e personifica o mal. No próximo bloco, o Dr. Stone coloca Manson em sua escala da maldade. Por sua habilidade em detectar as fraquezas e os medos das pessoas e explorá-los, na minha opinião, ele era um gênio. Outubro de 1971. Charles Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten estão na prisão por assassinato. Para o Dr. Stone, colocar Charles Manson em sua escala da maldade representa um novo desafio. Manson representa para muitos o retrato da maldade. Mas ele mesmo não cometeu nenhum ato de tortura ou violência para atingir o topo da minha escala. A maldade dos atos de Manson aparece na forma da manipulação e controle das pessoas que cometeram os assassinatos. O medo que ele provoca até hoje presume o nível 22. Mas medo e maldade são bem diferentes. Ele não matou as vítimas do caso Tate e LaBianca. Por esse motivo, eu o coloco no nível 15 da minha escala da maldade. Um assassino psicopata desenfreado. O veredito de culpado é apenas o início do legado maligno de Manson. 2 anos após a carnificina de 7 vítimas inocentes, a família Manson está mais forte do que nunca. E se expande para além de seus 24 membros, enquanto cada vez mais jovens são atraídos por Manson e o espetáculo da mídia. Mesmo com o líder no corredor da morte, seus seguidores em liberdade continuam fortemente leais a Manson. Sua contínua devoção a um homem enlouquecido apenas ajuda a estimular a mística de Manson. Ele atrai novos seguidores vulneráveis de dentro da prisão. Os fanáticos por Manson estão desesperados para ter o líder de volta. Vários membros da família Manson são presos numa tentativa de assalto a uma loja de armas. Há rumores de que esse seja o primeiro passo de um plano desesperado de sequestrar um avião e trocar os reféns pela liberdade de Manson. Catherine Sher participa de um assalto mal feito que se transforma num tiroteio com a polícia, mas ela nega os planos de sequestro de um avião. Você ou alguma outra pessoa participou de um plano de sequestro de avião para libertar Charles Manson? Bom, eu estive num tiroteio com a polícia, foi uma das coisas que eu fiz. Fiquei sentada no carro esperando que os outros chegassem. Eu levei um tiro no ombro e fui para a prisão. É um lugar muito ruim. Com certeza. A maioria das pessoas não consegue sair. Verdade. Fui extremamente abençoada por ter a vida que eu tenho hoje. A maioria das pessoas não consegue sair. Talvez nunca saibamos o número exato de inocentes que caíram nas garras de Manson e sua ideologia enlouquecida. Por sua habilidade em detectar as fraquezas e os medos das pessoas e explorá-los, na minha opinião, ele era um gênio. E creio que este é o motivo pelo qual as pessoas temem Charles Manson mais do que outros assassinos em massa. Como Manson conseguia fazer com que outras pessoas matassem por ele, o medo é exponencial e, portanto, ele se torna muito mais perigoso. Hoje, a maioria das pessoas olha discípulos de seita com ceticismo. Ninguém gosta de admitir que poderia ser manipulado e sofrer lavagem cerebral por um assassino demente como Manson. Muita gente acha que eu nunca cairia nessa. Que eu sou muito inteligente para isso. Mas não eram apenas os loucos que tomavam ácido. Eram pessoas de todos os níveis da sociedade. Universitários e jovens de classe média. Pessoas diferentes com bagagens diferentes. Hoje, com mais de 70 anos, Manson continua atrás das grades, mas ainda mantém um pouco de sua força maligna. Ele continua atraindo e manipulando os desesperados e os ingênuos. E serve como ícone de grupos de ódio, recebendo mais cartas que qualquer outro prisioneiro da história.
Cada novo convertido que surge, ansioso por escutar suas ideias e pronto para adorar um assassino, é um motivo para continuar temendo a maldade de Manson. A notoriedade de Manson o colocou num lugar glorioso, se é que se pode usar esta palavra para assassinos em série. Desde então, outros assassinos se espelharam em seu exemplo. Sua habilidade extraordinária em não apenas fazer lavagem cerebral, mas também identificar fraquezas que fazem as pessoas continuarem propagando suas intenções malignas, é a qualidade que o coloca numa categoria especial. Manson está confinado na prisão há quase 4 décadas e permanece um ícone para os que guardam rancor contra a sociedade. É por isso que Manson continua nos aterrorizando e por isso representa para muitos o retrato da maldade.